Bom, teria o Chelsea a pior zaga de toda a Premier League? A gente vai entrar nesse assunto aqui hoje, ok? Porque isso aqui é algo que tá sendo extremamente repetido pelos torcedores. Eu tô vendo muito torcedor descendo pau em Zazie, Badiashile, Wesley Fofana e muitos outros zagueiros que hoje a gente tem no Chelsea. Será que eles são tão ruins assim quanto vocês estão falando? Ou a galera tá com a impressão um pouco errada destes zagueiros e culpando ele por coisas que não são culpa dele? A gente vai entrar nesse assunto aqui hoje pra saber o que é verdade e o que não é. Eu vou te dizer exatamente qual destes zagueiros é ruim ou bom dentro desse vídeo. Até o final dele você vai saber exatamente qual seria a melhor solução pro Chelsea, que aqui realmente tá faltando. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Será mesmo que esse assunto que a galera tem repetido tanto aqui, inclusive na aba de comentários, ele faz algum sentido? Será que a gente tem a pior zaga da Premier League? Os piores zagueiros possíveis e até times médios ali tem zagueiros de melhor nível? Será que isso aqui é verdade, cara? Cara, o que eu posso te dizer é que, por muito, a galera acaba confundindo certas coisas. Primeiro, tem a questão do esquema tático. Ele é o que dita como a zaga funciona. Se vai ser uma linha de 2 zagueiros, se vai ser uma linha de 3, se o zagueiro vai jogar um pouco mais aberto no lado do campo, se o zagueiro vai jogar mais centralizado, vai ser uma dupla central, se vai ter um zagueiro que vai centralizar pra rastrear na marcação final, né, como muito rolou com o Liverpool de Klopp, com a figura de Virgil van Dijk, que normalmente era o cara mais centralizador, com outro zagueiro tendo um pouco mais de liberdade, né. Muitos clubes utilizam essa estratégia, né, de ter um cara mais centralizador e o outro um pouco mais aberto pra poder fazer jogadas mais criativas. É um jeito muito comum e padrão do futebol, quando você tem uma linha de 4, isso acontecer. Tudo isso vai impactar em como o zagueiro atua. Se você tem uma zaga boa ou ruim, depende exclusivamente do esquema tático do treinador. E também depende de qual a instrução ele passa. Às vezes a gente tem treinadores que acabam sacrificando sua zaga pra ter um ataque bom, pra ser muito ofensivo. É o caso do Chelsea. Por pior que possa parecer, é exatamente o caso do Chelsea. Porque Pochettino, ele não conseguiu trazer o equilíbrio defensivo que depende exclusivamente da capacidade física dos jogadores para acontecer. Então ele vai priorizar para os jogadores com melhor físico para marcar. Não conseguindo trazer esse equilíbrio, o que muito acontecia era que os zagueiros ficavam em uma situação terrível. Claramente isso faz parecer que o zagueiro ele é pior do que o que ele é. E cara, não é uma questão, por exemplo, quando você olha para Levi Colwill, porque até mesmo ele acabou, por muitas vezes acaba jogando na lateral e não ficando na zaga, mas quando jogava na zaga ele acabava tendo problemas também. Essa dor de cabeça tinha muito mais a ver com o treinador do que com os jogadores. Inclusive eu deixo bem claro que quando Graham Potter estava aqui, que é um treinador que tem uma prioridade defensiva um pouco maior, ele dava uma prioridade grande para que os jogadores eles tivessem menos trabalho em marcar individualmente, né? A marcação era mais coletiva, ele tinha uma preocupação grande com isso, começando até do camisa 9. Camisa 9 tinha que fazer pressão de um jeito para que o cara lá atrás tivesse menos trabalho. Uma coisa que o Pep Guardiola faz bastante, né? Que é diminuir a marcação individual para tornar ela mais coletiva e diminuir essas jogadas onde um cara tem que fazer uma coisa em específico para poder defender. É mais algo do time. Se o time falhar na marcação, aí sim o cara tem que atuar. Então esse é um ponto que a galera não tá contando. E a galera só tá culpando o zagueiro. Só que o zagueiro, ele segue o que o treinador pede. No momento atual, com Enzo Maresca sobre o comando do Chelsea, o que a gente tem também é uma zaga muito exposta. É uma linha de 3 na zaga. Essa linha de 3, por muito, tem um trabalho criativo muito grande. Tem um trabalho de lidar com contrapressão. Tem o trabalho de fazer a bola ir pra frente. Tem o trabalho de atuar de uma maneira que normalmente não é o comum e o habitual dos jogadores. Claramente, para manter 5 figuras no ataque e ainda volantes incrivelmente dinâmicos, criando jogadas e indo um pouco mais à frente do campo, ele acaba sacrificando a linha de zaga. Claramente o zagueiro, quando ele tem que trabalhar, ele tem que trabalhar de verdade e é difícil, são contra-ataques fortes. É uma linha de marcação que tem que estar o tempo inteiro preocupada em refazer ela quando ela se desmonta ali para fazer aquele lateral invertido. Muitas vezes acaba gerando algumas lacunas e essa lacuna vai ser coberta pelo zagueiro. Eu não tô dizendo que os zagueiros do Chelsea eles são muito bons não, inclusive mais pra frente você vai entender qual é a minha visão sobre eles. Mas o que eu tô te dizendo é que não dá pra cobrar só deles, porque o esquema ele é assim. E como eu disse, ele pode mudar o esquema dele e melhorar a zaga, o que eu acho que ele vai acabar fazendo, mas vai continuar sendo algo exposto a se preocupar tanto com a marcação como é com outros treinadores. Claramente, se você pegar um treinador retranqueiro, o zagueiro vai trabalhar menos, né? Porque o time inteiro trabalha pra isso. E agora, no momento atual, não é o caso. A gente joga progressivamente pra frente e o zagueiro que se vire. Não é algo exclusivo de Enzo Maresca. Pode pegar o exemplo de Vardiol no Manchester City. Um dos caras que eu vi mais sendo xingado no Manchester City. E por que que isso acontecia? Porque quando você olha pra o jeito que ele ficava sendo acionado pra marcar, era terrível. E ele acabava falhando marcação. Os outros zagueiros falhavam menos. Falhavam ainda com alguma constância, mas falhavam menos. Porque o estilo de Pep Guardiola é tão agressivo que quando vinha o contra-ataque era letal. E assim a gente vê Vardiol falhando miseravelmente em alguns momentos. Claramente ele se redimiu, deu sua volta
volta por cima, começou a entender melhor e melhorou como jogador. E hoje trabalha de maneira incrivelmente ofensiva, né? O destaque dele maior é na parte ofensiva. Então é fundamental que vocês entendam essa parte. Então o que eu posso dizer pra vocês agora é que a zaga do Chelsea não é a pior da Premier League. E ela também não é a melhor. E na verdade, o grande porém que eu posso ver aqui, tem um pouco a ver com o Thiago Silva, é que nossos zagueiros atuais, nenhum deles é de elite de verdade. Nós temos Levi Coyle com potencial de elite, ok? Ainda não chegou nesse patamar. E nós temos alguns zagueiros interessantes, como Wesley Fofana, que tem um físico bom. Mas zagueiro de elite a gente não tem. Quando você olha pro Tottenham, você pode ver 2 zagueiros de elite ali. O Tottenham não tem muita rodagem de elenco, e quando perde esses 2 zagueiros, tem dor de cabeça. Mas na figura de Mickey Van de Ven, que tem um perfil incrivelmente único, um físico incrível e que é muito inteligente, e é um zagueiro de elite. Na figura de Romero também você vê um zagueiro de elite, claramente. No Liverpool a gente tem Virgil van Dijk, que é o único zagueiro de elite do Liverpool, mas tem uma regularidade absurda e quase nunca tá lesionado. Então ele sempre tem esse cara brutal ali. E os outros zagueiros são mais interessantes que o do Chelsea por muito. A gente também, quando olha pro Manchester United atual, eles acabaram de contratar Matt de Ligt. E antes disso tinha Harry Maguire, que não é um bom zagueiro, mas que na época que foi vendido, era um zagueiro de elite. Era um zagueiro considerado de elite do futebol inglês. Então, do ponto de vista de investimento, eles tentaram trazer um cara que deu errado, mas que na prática, o dinheiro gasto era pra trazer esse cara. Não deu certo, agora estão com o nome de de Ligt, que é interessante também, que é um cara inclusive que eu cotei pro Chelsea, que eu achava que era um jogador interessante. Quando você olha pro Arsenal, a gente tem a figura de Saliba, que é o zagueiro de elite deles, é o cara inteligente do time, e que com pouco esforço faz muito. No Manchester City, eu não preciso nem falar nada, acho que tem 3, 4 zagueiros de elite ali, no mais alto nível do futebol, e se eu quiser ficar listando aqui, eu posso passar o tempo inteiro aqui listando cada zagueiro de elite de cada time da Europa, e a gente vai entender a diferença. Aqui a gente começa a ir para os zagueiros em si, eu vou falar de todos eles agora, cara. Cara, os 2 piores zagueiros do Chelsea atual, e que talvez tenham que sair, e que talvez me doa um pouco na parte de um deles, porque eu acreditei fielmente nele, é Badiashile e Disasi. Cara, Badiashile, ele começou muito bem. No Mônaco ele era muito bom. O começo dele no Chelsea é maravilhoso, com um treinador que tinha prioridade defensiva, ele foi muito bem. Mas desde que isso acabou, ele foi por ladeira abaixo. E cada dia ele parece pior. Cada dia ele comete mais erros, cada dia ele tá mais perdido em campo. Às vezes é um pouco injusta a cobrança, como eu lembro no jogo do Chelsea que Caicedo errou um passe e a galera botou a culpa em Badiashile. Claramente o torcedor que visa muito o preço do jogador faz isso, né? Mas na prática, hoje em dia, ele faz partidas incrivelmente instáveis e é um dos piores jogadores do Chelsea. Não tem confiança em cima dele. A gente também tem o caso de Disasi, que vem com preço prêmio e esse aqui nunca jogou bem no Chelsea. Até hoje ainda é uma promessa. Antigamente culpávamos Pochettino pelo esquema tático pouco pensado que dava pouca linha de passe pra ele. Atualmente não tem mais explicação. E ele continua sendo o pior dessa lista, porque não é um erro pontual, é um erro diário. É sempre errando. A melhor atuação de Disasi ainda é ele jogando na lateral em um jogo. É estranho. É estranho que o nosso zagueiro, que talvez deveria ser substituto de Thiago Silva, ele seja tão ruim. E o melhor desempenho dele seja na lateral. A gente tem um problema gigante. Se tem alguém que tem que sair do Chelsea, não é Chalobah, é Disasi. Não tem como explicar o quanto esse cara é ruim, mano. Eu tenho certeza que é um jogador talentoso, ok? Não vou nem diminuir isso aqui. Não diminuo. Ele é um jogador talentoso, com certeza. Em outro clube talvez ele dê certo, mas não é aqui, mano. Até agora ele é uma completa decepção como jogador. O outro zagueiro interessante que a gente trouxe é a Tosin Adarabioyo, e que pelo preço que custou, que é nada, tá entregando exatamente isso. Ele apresenta alguma segurança, ele parece ser um cara inteligente, experiente, mas não é no nível de elite da Premier League e não é no nível titular. É um cara legal pra gente trazer alguns jogos e é mais interessante trazer Tosin Adarabioyo do banco de reserva do que Disasi. Dos 2 você sabe que um deles vai falhar e com certeza não é Tosin que vai falhar na partida, ok? Então eu gosto de Tosin, eu acho que como figura pra rodar o elenco e pelo preço que ele chegou, ele é interessante. Agora, mais do que isso eu não posso dar. Agora a gente tem o zagueiro que pra mim é uma garantia, que é Levi Coyle. Levi Coyle tem o maior potencial de evolução de toda a Premier League. Não é do Chelsea, da Premier League. Ele é uma máquina, ele é bom para um caralho, ele é muito bom, ele é muito seguro. Ele jogou na lateral, passou um tempo ele ficou bom, ele jogou como um zagueiro pela esquerda, passou um tempo ele ficou cada vez melhor, e agora ele tá sendo colocado na posição de zagueiro central pela falta de um, e ele tá melhorando. A seleção da Inglaterra no último jogo, ele fez uma partida excepcional. Então, Levi Coyle claramente é o cara que mais apresenta um futuro brilhante no Chelsea, e ele tem que continuar, cara. Ele é um cara que eu diria que ele tá muito perto de Calafiori e Vardiol como jogador. Um pouquinho abaixo, é claro, mas muito perto mesmo. Se algum time quiser pagar por ele 100 milhões de euros, eu diria que é um dos melhores investimentos que esse time pode fazer. Realmente um jogador muito bom. Não é tão bom quanto o Schlotterbeck e um Bastoni, mas tem potencial pra ser tão bom quanto ou até melhor. Então no momento atual, Coyle é o nosso cara mais seguro que a gente tem em campo. Só falta claramente jogar, ganhar experiência e com o tempo ele claramente vai ser nosso zagueiro de elite titular do futuro. O outro, e que pra mim é o elefante na sala, é Wesley Fofana, cara.
Desculpa, rapaziada, vocês que estão falando de Wesley Fofana como se ele fosse horrível, vocês estão malucos e vocês não assistiram ele quando ele chegou. Ele era muito bom. Ele, na primeira temporada dele aqui, ele foi muito bem. Inclusive na Champions League, ele era muito chato, cara. É um dos zagueiros que tem o melhor físico entre os zagueiros da Premier League. Ele é rápido, ele é forte, ele tem boa capacidade técnica de passe, de drible, ele consegue se adaptar às situações, ele consegue ter a velocidade necessária para sair da zaga e fazer coisas à frente do campo. Inclusive você vê ele fazendo bastante isso. Ele é claramente um zagueiro que não vai desempenhar o melhor preso a uma figura central, né? A ser um zagueiro central. Mas para um zagueiro criativo, ele é um dos melhores que a gente tem hoje e eu confio fielmente nele, cara. Eu acho que ele é um zagueiro que ainda tem muito a apresentar aqui. Eu não quero que ele seja vendido de maneira nenhuma. O grande vilão dele era a condição física. Ele estando saudável e jogando, pra mim tá tudo bem, ok? E uma coisa que eu posso falar pra vocês é que achar um zagueiro que nem ele, que tem uma capacidade de drible interessante como é que ele tem, é difícil. E outra coisa é que nem todo jogador se adapta rápido a um treinador. Às vezes demora. E eu acho que é o caso dele, ok? Eu não acho que ele vai jogar muito mal durante muito tempo, não. Cada partida que veio passando desse tempo aqui, ele tem melhorado. Eu acho que é uma questão de tempo até ele se tornar um jogador fundamental daqui. Eu não sei se ele seria o titular, porque como eu disse, o que falta é um zagueiro central. O zagueiro criativo do nosso time ainda é Levi Coyle, e ele pode ser um reserva ou uma opção, até porque você tem que ter rodagem de elenco, é claro. Então o Wesley Fofana, ele não cumpre a carência do nosso time, mas é um zagueiro que com certeza tem que continuar. Ele é muito bom também. E cara, claramente, chegando aqui quase que ao final desse vídeo, eu vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo, ok? Eu vou pedir rapidinho isso aqui pra você. Compartilha, muito importante. Atualmente o que a gente precisa é de um novo Thiago Silva. Não tem o que falar, mano. A gente precisa de um cara que consiga fazer uma dupla com Coyle e com Fofana quando precisar. Se a gente tiver uma linha de 3 na zaga, dá pra usar os 3 como titulares. Se a gente tiver uma linha de 2, dá pra botar Coyle mais esse cara. A gente precisa desse cara. Agora, eu não sei quem vai ser esse cara e como o Chelsea vai conseguir ele. Porque no mercado atual tá difícil conseguir um zagueiro desse tipo por um preço razoável. A gente pode depender dos jovens, talvez entreguem um dia, eu não sei se vai acontecer, mas o que eu posso te dizer é que o zagueiro central precisa chegar. É uma coisa que tá faltando bastante e que vai ser uma carência dessa temporada. Talvez Levi Coyle não seja o suficiente. Talvez ele não evolua a tempo do que isso e talvez a gente subutilize o nosso melhor zagueiro. No final das contas, a gente vai precisar desse cara. Eu acho que tem dois nomes aqui no final que eu acho que podem ser soluções rápidas a isso, que é o nome de Mark Guerre e Chelsea. É contratável de uma maneira interessante por causa da cláusula de venda dele que ele tem, né? Então dá pro Chelsea pagar um pouquinho mais barato que os outros clubes por ele. E ele consegue cumprir essa função por ser um jogador muito competente e inteligente. Não vai ter o brilho que as pessoas esperam, até porque ele não é tudo isso como jogador. Eu não gosto quando a galera exagera Mark Guerre como jogador. Eu acho que ele é um jogador interessante, pode cumprir essa função. O outro é Tomori, que por muito é melhor que Mark Guerre em muita coisa. Eu acho que o jogo de contrapressão de Guerre e a questão da inteligência talvez seja um pouquinho maior. Capacidade de drible e tudo mais, que muita gente leva isso muito a sério, eu acho uma grande besteira. Mas Tomori, ele tem uma coisa muito interessante, não só por ser nosso ex-jogador, né, que veio da nossa base, mas é que ele tem um físico incrível. E ele pode ser um desses caras, tipo Van Dijk, que é um terror de lidar, velho. É um cara chato, tá ligado? É um cara difícil de você lidar. Romero se destaca muito por isso no Tottenham. Por ser esse cara com físico chato, que é um cara rápido, forte, que tá ali incomodando o cara. E talvez seja exatamente esse cara que a gente esteja buscando. E talvez Tomori vindo pra cá, né, que ele já expressou que quer voltar a jogar aqui na Inglaterra, até pra ele poder ter um espaço maior na seleção, talvez seja exatamente o cara que esteja faltando pra ser um zagueiro central. Ele é um zagueiro central, isso já é claro, ok? Função que ele cumpre no Milan já há anos. Ele não se destaca tanto pela parte criativa da coisa, mas ele é um destaque na parte de 1v1. Ele, dentro da Champions League, em algumas atuações dele, eu vi um cara absolutamente brilhante ali, nessa parte de cobrir esse espaço do campo, e pode ser um substituto da função de Thiago Silva. Eu acho que eu finalizo o vídeo por aqui. Eu dei duas opções aqui no final que são interessantes, mas eu deixei claro pra vocês que os problemas da zaga do Chelsea não é quem vocês estão pensando. Tem uma luz no fim do túnel que é o nosso querido Renato Veiga, ok? Ainda não sei se ele não pode ser essa figura central que a gente tá buscando. Parece ter inteligência para tal coisa. Agora vamos ver na prática se o treinador coloca ele lá em campo. Não tem solução mágica, as coisas demandam tempo, ok? Tenham paciência. E inclusive com os jogadores atuais, né? Eu tô vendo muita impaciência de alguns torcedores que já estão condenando esses jogadores, que por muito da minha explicação aqui, você já entendeu que eles não têm 100% de culpa, ok? Espero que essa mensagem tenha ficado clara na cabeça de vocês. Muito obrigado por me escutar até aqui. Já sabe o que fazer se gostou do vídeo, compartilhe, curte e tchau.